tema foi retirado das obras espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Educadores do Coração, de Walter Barcelos, e do livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligari. Joana de Ângeles, num livro que se intitula SOS Família, numa das mensagens, ela coloca que hoje, na atualidade, nunca os pais se preocuparam tanto com a educação dos filhos como nos dias de hoje. Nunca eles estiveram tão presentes na vida dos filhos como nos dias de hoje. A gente sabe que o assunto da educação está sempre em pauta. Os educadores, os religiosos, os psicólogos, os pedagogos, sempre estão à procura de melhores métodos para se educar melhor. Mas com tudo isso, com toda essa mobilização, a gente percebe, hoje em dia, que uma grande parcela dos jovens ainda encontra-se meio perdidos no caminho. A gente vê também, percebe muitas crianças desamparadas, famílias vivendo intensos conflitos, tudo isso por conta da educação mal direcionada. E a gente pode citar aqui também que há dois tipos de educação. Aquela educação que serve para enriquecer a inteligência, que nós aprendemos nos bancos das escolas, onde professores trabalham com métodos e técnicas para nos ensinar. Mas também existe aquela educação, que é o tema de nossa palestra hoje, a educação do coração, em que há uma ação evangelizadora no sentido de trabalhar os sentimentos do educando e endireitar-lhes o caráter para o caminho do bem. E essa educação, ela é feita numa escola, a gente pode dizer a escola das almas. Essa educação, ela só pode ser feita no lar. Daí dizer a grande responsabilidade que tem os pais, a mãe e o pai, em conduzir os filhos para o caminho do bem. Como amanhã é o dia dos pais, a nossa reflexão vai se direcionar para a missão da paternidade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 582, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se a paternidade é uma missão. Os espíritos superiores, eles respondem que sim, que é uma grande missão. O Pai, Deus colocou os espíritos nas mãos dos pais para que eles pudessem conduzi-los ao caminho do bem. E para facilitar a tarefa, deu-lhes uma organização delicada e débil para que nela pudesse influenciar. Na questão 74 no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se o pai influencia o espírito do filho após o nascimento. E os espíritos respondem que sim, e que muito, mais do que se imagina. Pois nós estamos encarnados aqui com o objetivo de um cooperar com o crescimento do outro. O pai, ele faz isso através da educação, que para ele é uma grande tarefa e que se falhar, ele será culpado. Então, com base nessas duas questões, nós podemos perceber a grande e profunda responsabilidade do pai. Há muitos que saem muito bem na missão, nessa tarefa de ser pai. Outros, mesmo tentando, não saem tão bem assim. E outros, infelizmente, falham nessa missão. Há pais que procuram educar os seus filhos da mesma forma em que foram educados, no modelo de educação que receberam. É claro que a gente pode perceber que no modelo de educação que muitos pais daqui receberam no passado, tiveram muitos pontos positivos. Porém, também deixou algumas feridas que até
eles não sabiam uma melhor forma, uma melhor maneira de agir para conosco. E hoje, os pais de hoje em dia, mesmo com muita dificuldade, eles entendem muito mais da educação, de métodos para se educar, do que os pais antigamente. Então é preciso tomar novos caminhos para aproveitar as experiências de nossos pais que deram certo e reformular aquelas que não deram. Muitos pais não querendo educar os filhos no mesmo padrão que foi educado, preferem educar os filhos tomando o caminho da liberdade, mas em excesso. Porque foram educados com muito autoritarismo, na época em que só o pai tinha voz, em que dominava todas as decisões do lar, em que a criança ela não tinha vez, não tinha vontade, ela não tinha direito e só tinha deveres. Era um tempo em que o pai só bastava olhar para a criança entender tudo o que ele queria dizer. Então os pais, não querendo educar os filhos nesse padrão, resolveram então educar os filhos numa total liberdade. Ou seja, a criança ela não pode ser contrariada, todas as suas vontades têm que ser satisfeitas, eles dão tudo para os filhos, até o que os filhos não precisam, e acabam dando tudo. Então, é a época da educação do eu tenho, eu quero e isso posso. Mas será que esse padrão de educação realmente está dando certo nos dias de hoje? Qual é o retrato da nossa sociedade, dos jovens e das crianças? Qual é o reflexo disso? Será que está dando certo? Porque chega lá no futuro, ela vai crescer uma adulta frustrada, porque ela não pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo na vida. Até as pessoas mais afortunadas, ela não pode ter tudo, porque nem tudo está à venda. Ninguém pode comprar, por exemplo, o amor. Se compra o corpo, mas o amor jamais. Se o dinheiro comprasse tudo, não existiriam muitas pessoas famosas e ricas que se acabam enveredando pelos caminhos das drogas. Então, o que elas querem? O que a droga pode dar para elas? Algo que o dinheiro não pode comprar. E também a gente não tem poder para tudo, a gente não pode ter poder. Porque existem determinadas regras, limites, normas na sociedade que devem ser respeitadas. Mas infelizmente, a gente percebe alguns pais que não desenvolvem nos filhos essa abertura para poder respeitar essas regras. Infelizmente, quantos pais não dão um carro para o menor dirigir? O filho que não tem habilitação. Quando a autoridade policial para, o pai passa a mão pela cabeça do filho, ou até às vezes quer subornar o policial, para que o filho não responda as consequências daquele ato arbitrário. Quando não, muitas vezes no lar, os papéis entre pai e filho acabam se invertendo. Ao invés dos filhos obedecerem aos pais, ao contrário, os pais que acabam obedecendo os filhos. Tem filho que grita a todo momento querendo alguma coisa e o pai dá. O grito, eles sabem que o grito é um artifício para se conseguir tudo. A obediência é direcionada aos filhos e não aos pais. E quando esses papéis invertem no lar, o lar vive em conflito. Mas o que nós podemos fazer? Onde é que está a paz?